Bom dia novamente, meus irmãos. Vamos retomar a nossa lição número 7. Hoje estamos bastante complicados na questão de horário. Então, sem mais delongas, vamos orar e retomar o nosso estudo a partir da página 67, ok? A partir da página 67. Não é isso não. Minha coisa virou. Desculpe. 75. É outra página de número 2. 75, ok? Desculpe aí, porque virou aqui a página, nem percebi que estava na página errada. Vamos orar, como eu disse. Deus querido, obrigado pelo tempo aqui essa manhã. Pedimos a tua bênção, a tua direção. Vem com o teu Espírito Santo, ó Deus, abrir nossas mentes e corações para a tua palavra. Dá o teu Espírito para a tua igreja, para que essa manhã ele ministre, enquanto estudamos a respeito dele mesmo e aprendemos mais do que a tua palavra nos fala, ou relembramos aquilo que a tua palavra nos fala sobre o Espírito Santo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, queridos. Como eu disse na página 75, nós estamos falando sobre a pessoa e o ministério do Espírito Santo, ou a pessoa e a obra do Espírito Santo. Ainda não tem nada projetado. Acharam, irmãos? Vamos ler juntos? Se vocês me amam... desculpe, 16, eu estou no 15. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O meu ato falho aqui é porque a gente está acostumado, nós mais antigos, né? A ler na versão anterior, que traduz a palavra parácletos. Falamos isso semana passada, como consolador. Lembra que nós explicamos o que significa parácletos? Verbo kalel, no grego, chamar, e pará, de novo, nada a ver com o estado do Abraão. Pará significa a preposição ao lado. Então é a ideia de você, né, colocar o braço ao redor e aconselhar, e confortar, e carregar, de certa forma. Essa é a ideia por trás da palavra parácletos, com a qual o Senhor Jesus chama o Espírito Santo, ok? Muito bem, então esse é o versículo de introdução da nossa lição de hoje, onde nós vamos continuar a nossa aula de hoje, a aula 12, onde vamos continuar a lição número 7. Nós já falamos do primeiro ponto, onde foi biblicamente comprovado que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso é extremamente importante porque as seitas chamam o Espírito Santo de uma força, de uma influência e de uma série de outras palavras que não é aquilo que condiz com o que as Escrituras tratam sobre o Espírito Santo. Como nós falamos, por exemplo, você não pode ofender uma força, né? Você não pode dizer, sua energia elétrica maldita, você vão te chamar de doido. Então, você vê o Espírito Santo se relacionando com emoções, com decisões, com ações que comprovam que ele é uma pessoa. Número 2 hoje, mais ainda do que uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, certo? Então, ele não é um ser, uma pessoa, além de Deus, como, por exemplo, os querubins e serafins nos céus, os 4 animais que a gente vê em Apocalipse, certo? Ele é o próprio Deus em uma de suas pessoas. E aí nós temos um quadro na página 75 com uma série de atributos do Espírito Santo que, olha lá, são também atributos de Deus. Então, tem um ditado americano que diz que se anda como pato, se faz barulho de pato, se nada como pato, é um pato, não é uma cobra, né? Então, se você tem também na matemática A igual a B, A igual a C, então você tem os mesmíssimos atributos. Por quê? Nenhum outro ser no universo possui esses atributos que o nosso Deus possui. Vamos lá. O Espírito Santo possui atributos de divindade. Vamos começar por onisciente, que significa, obviamente, que ele conhece todas as coisas. O texto é de Isaías 40, 13 e 14. Sem microfone. Hoje está fino. Eu tenho fé em Deus que na arrumação de semana que vem isso não acontecerá. Bom entendedor, pingo é letra. 40, 13 e 14.
Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Então, repetindo a primeira parte, quem definiu limites para o Espírito? E, na sequência, a única coisa que Isaías vai falar é sobre conhecimento. Isso significa que o nosso Deus conhece todas as coisas. Ou, melhor dizendo, aqui no contexto, o Espírito Santo conhece todas as coisas. Atributo seguinte, irmãos, onipresente, que obviamente significa que ele está presente em todos os lugares. No Salmo 139, versículo 7, nós lemos, Fiat Lux. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Certo. Para onde? É uma pergunta que nós já aprendemos em literatura, uma pergunta retórica, não é verdade? A resposta está incluída, a resposta é nenhum lugar. Esse tipo de pergunta não vai ter outro tipo de resposta. O salmista está dizendo exatamente que o Espírito de Deus está em todos os lugares. Pastor, em todos os lugares significa até o inferno? É até o inferno. Não existe nenhum lugar no universo em que o nosso Deus não possa e não esteja. Então, essa ideia de que o inferno é algum tipo de reino de Satanás, isso não tem base bíblica. Isso aí é teologia da revista do Maurício de Souza, certo? E de outras literaturas similares, com tamanha profundidade. Então, em primeiro lugar, o inferno não está em uso ainda. Isso é algo importante você lembrar. O inferno não está em uso ainda. Mas o inferno não é o reino de Satanás. O reino de Satanás é o reino das trevas, em geral. E o inferno, hoje, não está sendo habitado ainda. E, nesse contexto, não há nenhum impedimento de que Deus esteja lá. Pastor, mas se Deus está lá, como é que o inferno vai ser ruim? Aí é que está. A presença dele está em todos os lugares. E ele influenciar esse lugar são coisas distintas. O grande mal do inferno é a completa ausência da ação de Deus, da ação benéfica, benevolente de Deus, que mesmo hoje o mundo ainda experimenta. O mundo ainda usufrui disso daí, certo? Ontem a gente estava assistindo um programa e eu comentei com os meninos que parece que esse pessoal não tem a mínima ideia do que seja o inferno, porque no programa eles abriram um portal, supostamente para o inferno. O que era o inferno? Uma terra meio seca. Sinceramente, parecia assim a Caatinga. Eu falei, se isso é inferno, tá ótimo. É só fazer a transposição do Rio São Francisco e já resolveu o problema, né? Não, aquilo, meu amigo, aquilo é férias perto do inferno. O que eles fizeram lá do inferno no programa? Um pouquinho pior que a Terra. Aí, tá bom, né? Tá no lucro. Não tem nada a ver. A palavra de Deus fala que é um lugar de tormento, um lugar de dor, onde o verme não morre. Enfim, é muito mais do que isso, mas principalmente, o inferno é inferno porque Deus não se manifesta ali. Ele não age mais ali por sua própria decisão. Seguindo em frente, o Espírito Santo é eterno, sem começo ou fim. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Pronto, bem no começo já fala que é pelo Espírito eterno, ok? E para finalizar, ele é a verdade, a veracidade e integridade, 1 de João 5,7 e João 16,13. Há três que dão testemunho. 5,7. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Ok. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Esses adjetivos que colocam ao lado o Espírito eterno, o Espírito da verdade, são para exatamente qualificar de que Espírito nós estamos falando, porque até nós temos Espírito, certo? E em grego,
não há, ou não se teve o cuidado de se escrever com letra maiúscula para diferenciar, né? Então, deixa-se claro que não está falando de nenhum espírito humano, não está falando de nenhum espírito mau ou imundo, está falando do Espírito Santo, e ele qualifica esse espírito com o espírito da verdade, espírito eterno. E, repetindo, fechando aí o nosso raciocínio, não tem como você ter atributos divinos e ser outra coisa. Eu não tenho atributos divinos. Eu usufruo da influência de atributos divinos. São coisas completamente diferentes. O Espírito da verdade agindo em mim me leva à verdade, certo? Mas eu não sou a verdade, nem ela está personificada em mim. Então são coisas bem distintas. Eu, obviamente, não sou onisciente, senão eu saberia que as pilhas não estariam aqui hoje. Eu, obviamente, não sou onipresente e tudo mais. Então nada disso se atribui. Qual outro ser pode estar igualado a Deus e não ser Deus? Pode pensar. Então, isso inclusive é uma dúvida interessante, porque muita gente na cultura evangélica já viram, eu já falei isso outras vezes, né? Já viram aquela situação de colocam Jesus e o diabo fazendo a queda de braço? Aquilo é do risível ao bizarro ao ridículo. Querem colocar naquela imagem Jesus e o diabo como forças como fosse o yin yang ali, né, da mitologia oriental. Meu amigo, o diabo quer distância de ficar pegando na mão de Jesus. Tem nada, é ridículo aquilo lá. Eles não são forças que se contrapõem em igualdade. Não chega nem perto. Então é uma filosofia que se coloca hoje em dia, colocando Satanás como o oposto de Deus. Não, ele é tão pequeno, ele é tão insignificante, que ele não é digno nem sequer de ser chamado do oposto de Deus. Para ser o oposto de Deus, tinha que ser um equivalente, um antideus, por assim dizer. E o diabo não é nem perto disso daí. Muito bem. Letra B, aí na questão do Espírito Santo ser Deus, declarações de divindade. O que diz 2 Coríntios 3:17? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Paulo, e a questão é exatamente isso, faz a declaração de divindade. Ora, o Senhor é Espírito. Então ele não está falando, meus irmãos, que Deus Pai é Espírito, mas ele está falando que esse Espírito que nós conhecemos, ele está junto com Deus. Essa é a ideia aqui. Não é apenas da natureza de Deus, mas como a própria Trindade é também, ou pertence também ao Espírito Santo. Número 2, de acordo com Atos 5:3-4, mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a quem? Olha, o que é esse texto, irmãos? Nós passamos por ele na exposição de Atos. O que acontece nesse texto? Ananias e Safira, certo? Então, o que eles fazem? O que esse casal faz? A igreja, voluntariamente, certo? Não é socialismo. Voluntariamente, sem os apóstolos ensinarem ou pedirem isso, alguém começou, vendeu ali o seu terreno e deu para ser distribuído com a igreja. Outro irmão disse, ótima prática, vou fazer o mesmo. E outro fez também, outro fez. Aí Ananias e Safira vendeu lá o terreno deles no Paraviana por 100 mil reais. Aí chegaram lá na igreja, combinaram um com o outro, vamos dizer que a gente vendeu por 50 e ficar com 50. Foi isso que eles fizeram, só isso. Detalhe, não era obrigado a vender, e eles podiam, de fato, tendo vendido, ter dito, olha, irmãos, nós vendemos por 100, vamos doar 50 e vamos ficar com 50 porque a gente quer passar as férias no Caribe. O problema era deles, nada disso tinha impedimento. Mas para ficar bem na foto, mas para ficar bonito diante de todo mundo, já que todo mundo estava dando 100%, eles mentiram que haviam dado 100%. Ok? Todo mundo está refrescado? Olha o que acontece, olha o que Pedro fala. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você. E depois de vendido, o dinheiro não estava no seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Olha aí. Na primeira parte ele fala, por que você mentiu ao Espírito Santo?
Na segunda parte, ele fala, porque mentistes a Deus, certo? Chega lá no teu muro, para o teu contador de energia e diz assim, ei, eu não estou usando o ar-condicionado. Primeiro que ele não vai acreditar porque ele está medindo. Segundo que ele não vai acreditar porque não tem como acreditar, porque ele é uma coisa. A energia não tem inteligência, não tem pessoalidade, certo? Você pode mentir para o seu cachorro? Pode, mas ele não vai saber que você mentiu. Certo? Quantas vezes eu já enganei, eu pego o remédio que tem que dar de tempos em tempos para o meu, enrolo num presunto, ele come e diz assim, meu dono gosta muito de mim, e deu presunto. Não, eu dei remédio. E ele não está com seus sentimentos feridos porque eu menti para ele, ou qualquer coisa assim, porque ele não tem consciência para tanto. Então, o texto é tão transparente, é tão claro, meus irmãos, que eu vejo assim, para você ser herege, você tem que ser muito criativo. E ignorar os textos, vários, né, que apontam numa direção querendo crer em outra. Então, para emprestar a frase do meu amigo Marcos Granconato, doutrina velha é que faz igreja boa. Toda vez que você vê, meus irmãos, um grupo com alguma ideia nova, você diz assim, baixa a tua crista, desce aí do teu pedestalzinho, para de se achar e volta para a velha doutrina que a gente já crê há 2000 anos. Durante todo esse tempo do cristianismo, o que mais se tentou fazer foi isso, inventar coisas que não estão na palavra de Deus. Entre elas, essa que ataca a pessoa do Espírito Santo. E esse versículo, para mim, trucida qualquer ideia que você possa ter, a não ser de entender que o Espírito Santo é Deus. Não, pastor, eu aceito então que ele é uma pessoa, mas não que ele seja divino. O texto acabou de dizer, vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus. Muito bem. Bem, isso é sobre a divindade do Espírito. Há outros textos, a gente pode falar, por exemplo, dele como Criador. Existe algum outro ser Criador no universo? Não. Lá em Gênesis capítulo 1, você vê o Espírito Santo participando da criação. Então, os exemplos são muitos, o nosso estudo não tem como ser exaustivo. Ok? Muito bem. Terceiro ponto do nosso estudo. Vamos falar agora sobre a obra do Espírito Santo. E vamos começar no Salmo 104, versículo 30. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Então o Espírito Santo, segundo a nossa pergunta aqui, ele é ativo em quê? Vamos lá? Plim, plim. Mantenedor da vida. A vida só existe, segundo o texto, porque o Espírito Santo sopra o espírito de vida nos seres vivos. Isso inclui tudo que respira, tudo que é ser vivo. Humano, animal e vegetal. Tudo é mantido pelo Espírito Santo. Significa o quê, meus irmãos? Sem o Espírito, a criação não teria acontecido. Olha aí. Quer mais divino que isso? Certo? Mantenedor da vida. 2 de Pedro 1, 20 a 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Muito bem. Na primeira, na letra a participação do Espírito Santo é na revelação natural, ou geral, se você preferir, certo? Todo mundo sabe o que é revelação natural ou geral. É a natureza, é a samambaia, é essa, não essa não, porque essa é de plástico, mas é uma palmeira, né? E assim por diante. Bem, na segunda, o Espírito Santo está ativo na revelação específica e deixa claro que nenhum autor das Escrituras escreveu de particular moção, ideia, de particular atitude, de particular iniciativa, mas o Espírito Santo os levou a essa ação. Então ele é inspirador da palavra, impelindo os escritores humanos. É por isso que a gente fala, meus irmãos, que a Bíblia possui quantos autores? Quantos? 1, com letra A. E há aproximadamente 40 escritores. Isso é aproximadamente porque há livros como Hebreus que nós não temos certeza de quem seja o escritor, né? Há diversas teses e opiniões sobre isso. Até tem um que diz que é uma mulher, né? Porque lá no final diz, porque eu escrevi resumidamente. 13 capítulos, resumidamente, né? Feliz Dia das Mulheres. Então,
não se tem ideia de quem escreveu, né? É interessante que tem uns que ficam assim, e tem outros que ficam, é verdade, pastor. Decida, por favor. Voltando para o nosso estudo. O fato é, meus irmãos, que quer seja quem tenha sido, inclusive pode ser uma mulher, o Espírito Santo conduziu. A gente fala isso várias vezes, os críticos podem esbravejar quanto for. Pega de Gênesis Apocalipse, você está na leitura anual, certo? Você vai encontrando como que a história vai se desdobrando. Como que Deus pega toda a humanidade, capítulo 12, um homem, uma nação, amplia de novo, e vai uma tribo, uma família, ele vai conduzindo constantemente para chegar até Abraão, até Davi e finalmente até o Messias. Homens que não se conheciam, que viveram num espaço de 1.500 anos. De Moisés a João, passam-se 1.500 anos da Bíblia sendo escrita. E ela não possui contradições. Pastor, não é verdade. Assisti um vídeo de um ateu na internet que apontou as contradições da Bíblia. A gente já falou sobre isso em bibliologia outras vezes, né? Mas são contradições assim maravilhosas, tipo, então Josué foi com 400 mil homens. Aí quando você pega lá no outro texto, diz, então Josué foi com 430 mil homens. Já acabou o cristianismo. Ora, acabou tudo. Não há nenhuma contradição em fatos teológicos, em fatos de princípio. A Bíblia não ensina uma coisa aqui e outra lá. Mesmo quando eles querem apontar coisas como não matarás, Êxodo capítulo 20, né? E Deus ordenando a morte de, às vezes, cidades inteiras na conquista de Canaã. Como é ruim eles não saberem hebraico. O termo nos 10 mandamentos é a ideia de assassinato por absolutamente nenhuma causa, por causas egoístas, por causas automotivadas. O que acontece nas mortes no Antigo Testamento em particular eram mortes por conquista da terra, algo comum na cultura de então. E detalhe, o povo hebreu era o único povo que geralmente mandava um aviso: estamos indo, querem se render? Não. E aí, infelizmente, acontecia o que acontecia, certo? Outro fato, meus irmãos, é que Deus ele é supramoral. Quando Deus ordena a morte, ele faz porque ele é dono da vida. Então, são situações completamente diferentes. Mas aí eu poderia ficar aqui na aula de bibliologia, direto a gente falando sobre as não contradições, na verdade, que existe. Você tem muito material onde você pode estudar isso particularmente, ok? Muito bem. Demos aí um outro quadrinho, onde fala do Espírito Santo dando testemunho de Cristo, ok? Ele atesta que Jesus é o Cristo. Todo o texto de João 15, 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês a parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então, dentro da obra, dentro do ministério do Espírito Santo, está a tarefa de testemunhar da messianidade de Cristo, de testemunhar, como diz que Jesus é o Cristo, significa Jesus é o Messias. Ele apontando de que Jesus é realmente quem é. Eu tenho falado muito com os irmãos desses muitos vídeos que eu tenho assistido, né, de testemunho de conversão, e uma boa parte desses vídeos, alguém até me perguntou, irmãos, deve ter também, mas esses vídeos que eu estou assistindo não estão em português. Então, por isso que eu não coloquei no grupo, qualquer coisa assim. Eu já tentei ver se tem a legenda autogerada, né? Alguns, ou a maioria, não tem. Então, esses vídeos, uma boa parte são de canais de judeus que têm se convertido. E é impressionante ver o trabalho, né? O caminho que Deus tem conduzido essas pessoas para eles chegarem à conclusão, né, que Yeshua é o Messias judaico que eles tanto esperam. Ou seja, Jesus é o Messias, ele já veio. Então, é exatamente esse trabalho que o Espírito faz de apontar para Jesus como Messias. Eu não sei se a gente ganhou alguma coisa em Cristo ser transliterado em lugar de ser traduzido para nós. Porque tem muita gente que acredita que Jesus Cristo, ele é o sobrenome de Jesus. Eu já vi isso daí. A pessoa diz, não, era Jesus Cristo, deve ser porque era o nome da família, né? Maria Cristo, José Cristo, e assim por diante. Porque as pessoas, às vezes, não têm a mínima ideia de que a palavra Cristo significa
Messias. Isso é extremamente importante, irmãos, porque você tem 400, 500, 700, 800, 1000 anos antes de Cristo, antes do Messias, ele sendo profetizado. E tudo se concluindo, tudo se afunilando em Cristo é algo tremendo. Você sabe qual a probabilidade de todas as profecias que se cumprirem em Cristo se cumprirem em uma só pessoa? Eu sei porque eu li um livro sobre apologética. Se você pegar uma moeda, no livro falava um quarter, que é uma moeda de 25 centavos. Se você pegar uma moeda, fizer um X com a caneta vermelha e cobrir o estado do Texas, que tem aí o tamanho do estado do Pará, mais ou menos, né? Eu acredito. Se você cobrir todo o estado do Texas de moedas de 25 centavos e pedir para alguém aleatoriamente achar, com os olhos vendados, aquela moeda com X, essa é a probabilidade de que todas as profecias do Antigo Testamento se cumpram na mesma pessoa. Ia nascer em Belém, ia ser chamado Nazareno, ele ia nascer de uma virgem, e todas aquelas, ele ia morrer entre ladrões, ele ia ser enterrado entre os ricos. Isaías 53, meus irmãos. Leia. Sabe o que tem acontecido nesses vídeos? Desculpe o parênteses aqui, mas eu fico impressionado como um após outro a mesma coisa acontece. Tem vários desses judeus, quando leem Isaías 53 para eles, alguns deles dizem assim, a gente pergunta, onde você acha que está esse texto? Vários dizem assim, deve estar no livro dos cristãos, Mateus, Marcos, Lucas, uma coisa assim. E quando viram e mostram para ele que está em Isaías, um livro da Bíblia hebraica, diga-se passagem, eles ficam surpresos. Tamanha a perfeita descrição que Isaías 53 tem da morte e da ressurreição de Cristo. Então, tudo isso acontece porque o Espírito Santo aponta para Jesus. Esse é um dos principais papéis que ele tem. Muito bem, ele revelará Cristo, revelará o Messias, capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Pronto. Então, ele também tem o papel de esclarecer. Revelar significa tirar o véu, deixar mais claro quem é Cristo para nós. João 16,13. Não falará de si mesmo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Então há esse papel, meus irmãos, do Espírito Santo de esclarecer e jogar luz para a verdade. E quem é a verdade a propósito? Cristo, Jesus. Então ele é o holofote da Trindade, ele aponta para Cristo. Não é uma coisa interessante? Mais uma característica que o Espírito mostra aí, apesar dele ser digno de glória, apesar de ser merecedor de glória, é como ele, de certa forma, ele coloca-se em segundo lugar para revelar a Cristo, para dar glória a Cristo. Porque a noiva é dele, a obra de redenção foi consumada por ele, é algo tremendo, irmãos. Então, diante dessas facetas do Espírito Santo na nossa vida, qual é uma oração que nós podemos fazer? Espírito, me ajude a compreender mais a pessoa de Cristo. Me ajude a entender mais sobre a pessoa do meu Senhor. É uma oração válida que nós podemos fazer a cada dia. Pastor, mas espera aí, a gente pode orar pelo Espírito, para o Espírito? Isso é uma coisa meio pentecostal, não? Pois é, meus irmãos. Tem uma coisa interessante que a gente esquece, que se a palavra de Deus fala algo sobre o trabalho do Espírito Santo, esse trabalho deveria ser ansiado na nossa vida, deveria ser desejado na nossa vida. Jesus fala, inclusive, que qual de vocês, sendo maus, se o seu filho pedir um peixe, dará uma serpente? Ou se pedir um pão, dará uma pedra? Como é que o texto continua, irmãos? Ainda mais o seu Pai Celestial dará o que, irmãos? O Espírito aos que o pedirem. Então, meus irmãos, a oração, Senhor, dá para nós do teu Espírito, é uma oração bíblica. Tem nada a ver com qualquer outro grupo, a não ser um grupo que crê na palavra de Deus. Certo? Senhor, dá para nós do teu Espírito. Muito bem. Em quarto lugar, o Espírito Santo também tem um papel na salvação. Como? Vamos lá. Uma das áreas mais importantes da obra do Espírito Santo diz respeito ao plano de salvação de Deus. Isso muito nos interessa, porque se eu sou um evangelista, e eu sou um evangelista, você também, certo?
O papel que o Espírito Santo faz no meu trabalho de evangelismo muito me interessa. Então vamos lá. Letra A. João 6, 16, 7 e 8. Que obra especial o Espírito Santo realiza? Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você tem um 9 aí, logo depois? Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. É interessante, meus irmãos, que como a gente já falou várias vezes, há igrejas que não querem que a gente fale em pecado, em juízo, né? Ofende as pessoas, o pessoal fica de bico. Não vou voltar mais nessa igreja, eu não gostei daqui. Claro que não gostou. Se você não quer abandonar o seu pecado, está se falando de pecado, você vê aquela pessoa que diz assim, visitou uma determinada igreja, nossa, pastor, só falou para mim. Ou pergunta a você que convidou, né? Você falou para ele da minha vida? Não, é o Espírito que está convencendo a criatura de que ele precisa mudar a sua vida, que precisa abandonar seus pecados, mas ele não está gostando. Na verdade, quem gosta, né? Ninguém gosta de ser confrontado com absolutamente nada. Se você gosta, perdoe, meu irmão, mas você é uma anomalia. Existe alguém? Você está feliz da vida, o que houve? Eu fui confrontado, foi tão bom. Por quê? Por fulano. Estou doido para ir lá semana que vem de novo, para apanhar um pouco mais. Ninguém gosta. Depois a gente pode até chegar à conclusão, irmãos. Olha, não gostei não, mas depois eu vi que foi bom. Eu precisava daquilo. Mas naquele nanosegundo em que está ocorrendo, eu não quero. Me deixa aqui no meu erro, me deixa aqui no meu pecado. O ponto, meus irmãos, é que o trabalho do Espírito Santo de convencimento, ele vem junto com a exposição do pecado. Eu não estou me referindo de maneira nenhuma, sair contando o que os outros falam. Eu me refiro em que, como você está pregando a palavra, o pecado da pessoa está sendo exposto. O estilo de vida da pessoa está sendo revelado. Agora, Jesus ama as pessoas? Ama. Isso é verdade. Mas você percebe como isso é um evangelismo incompleto? Você não tem que deixar de falar que Jesus ama as pessoas. Porque você não está mentindo. Jesus ama até a samambaia. Porque às vezes a gente acha uma coisa tão especial assim. O Senhor ama toda a sua criação. Há da parte do nosso Deus diferenças de amor, assim como há de nós também. Eu amo chocolate, eu amo minha esposa, mas não é a mesma coisa. Eu amo meus animais e eu amo, sei lá, o celular novo que eu comprei. A gente ama qualquer coisa que a gente gosta, que a gente aprecia, que nos faz bem. Não é verdade? Mas não é a mesma coisa. É por isso que a gente sempre explica que o amor de Deus pelos seus não é a mesma coisa do amor de Deus por todas as criaturas. Está vendo só? Aí o pessoal já não gosta. Outro dia eu fiz um post perguntando se Deus fazia acepção de pessoas. Todo mundo pulou no texto de Cornélio. Esquece o contexto. Para quê, né? Contexto. Deus faz acepção de pessoas. Deus ama os seus mais do que ama os demais seres humanos. Isso é bíblico. Posso fazer nada. Não gosta? É bíblico. Deus ama mais as criaturas, o homem, do que ama os animais. Os pet lovers pularam lá fora. Sim. Deus ama a coroa da criação, que é o homem, mais do que ama o bicho. Não tem como você comparar, não tem como você botar igual. Não é, de jeito nenhum. Então esse tipo de pregação que fala só do amor de Deus, ela é verdadeira, mas ela é incompleta. Para que o Espírito haja trazendo convicção de pecado, para que o Espírito haja trazendo arrependimento, precisa haver a compreensão do erro. Você vai se arrepender de quê se você não fez nada errado? Então, recentemente eu estive conversando com uma pessoa e eu tive muita dificuldade para que ela compreendesse
que ela era pecadora, porque afinal de contas, todo mundo peca. Eu falei, legal, mas a gente não está com todo mundo aqui, só está eu e você. E eu expliquei como que eu era pecador. Mas a dificuldade é, o Espírito ainda não havia convencido a pessoa de que o seu pecado fazia separação e a afastava de Deus. Qual é o meu papel? Explicar de novo. Colocar mais texto bíblico. É assim que a gente evangeliza para que Deus pegue a arma verdadeira e haja na mente, no coração, no espírito da pessoa. Nada funcionou. Vou dar um abraço em nome de Jesus. Gente, isso não existe. Chega a ser hilário. Evangelismo com um abraço. Eu queria estar inventando esse tipo de coisa. Eu não tenho criatividade suficiente para inventar um tipo de coisa assim. Por que Paulo não pensou isso? Varões atenienses, em muito lhes vejo carentes de abraço. Não. Ele expôs a idolatria deles e disse, mas eu anuncio, esse que vocês chamam de Deus desconhecido, que fez o Criador do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos de homens, e começou a desfazer com toda a graça, com toda a gentileza, com toda a doçura. Mas pega o texto, Paulo está destruindo a fé dos atenienses, a fé com F bem minúsculozinho, e apresentando a fé verdadeira, certo? Aí o Espírito vai fazer aquilo que o texto acabou de dizer. Muito bem, próximo texto, João 3, 5 e 8. De quem os homens nascem no reino de Deus? Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Bem, isso é uma noção tão simples, né, irmãos? Nós já sabemos de cor e salteado. Um dia eu e você nascemos da nossa mãe, certo? Espero que tão cedo a humanidade não mude isso, porque já tem há vários anos gente trabalhando com útero artificial. Eu não sei se deu certo o experimento, estavam gerando uma ovelha no útero artificial. Eu sei que isso é uma esperança para mulheres estéreis e tal, mas eu não sei, isso meio que me freak out, que filme, peraí, parece uma coisa meio fim dos tempos, né? Enfim. Mas o ponto é que todos nós nascemos da nossa mãe. O que Jesus está dizendo aí? Porque Nicodemos pergunta, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí ele ouve uma resposta que ele não estava esperando. Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Por quê, meus irmãos? Jesus estava usando a profecia da nova aliança, dizendo que lá está, que nós nasceríamos do Espírito, que ele ia colocar o seu Espírito dentro de nós. E o camarada é mestre em Israel e não sabe disso. É isso que dá, meus irmãos, o que a tradição, o que a liturgia faz. Você aprende a ser aquele robozinho que faz tudinho, né? Que faz o Yom Kippur, no caso deles, que faz os cerimoniais, mas você de fato não compreende aquilo que supostamente você domina, né? Aos olhos da população da época. Bem, então o Espírito, ou os homens nascem do Espírito para entrar no reino de Deus. E é assim que aconteceu com todos nós, com todos os cristãos, não há exceção, pelo menos cristãos verdadeiros, é claro, né? Não cristãos nominais. Eles nasceram do Espírito. Isso é tão verdade, irmãos, o nominalismo é tão grande em alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, que quando o cara é aquele cristão de verdade, aquele, né, que fala de Jesus e tal, o pessoal chama de cristão nascido de novo. Sabia disso? Born again Christian. Então tem o cristão legalzão, que não incomoda ninguém, né? Que vai para a igreja, tarará, porque os Estados Unidos foi muito mais influenciado pelo protestantismo do que nós. Então ele vai lá direitinho, né? Não incomoda ninguém, né? Ele até tem uma agenda progressiva, ele apoia o aborto, porque ele é uma pessoa muito compreensível e tal, mas é cristão, né? E tal. E tem aquele cara mais radical, aos olhos deles, da sociedade.
aquele cara, né, que prega o evangelho, aquele cara que vive os conceitos, que ensina os filhos na palavra de Deus, aí eles chamam de cristão nascido de novo. É interessante, nós vivemos dias, irmãos, em que tem que se criar novos termos para definir aquilo que a Bíblia já definiu. O correto deveria ser, esses últimos são cristãos e os outros não são. Isso que deveria ser, ponto. Mas como o cristianismo, infelizmente, se transformou, né, em uma massa multiforme, a gente tem que cada vez acrescentar mais nomes. Eu me lembro quando eu estava no seminário, meu professor de teologia sistemática, Scott Horrell, ele disse que já estava se começando a usar um termo, em vez de evangélicos, evangelicais. É a mesma coisa que evangélico, mas mudou o final. Por quê? Porque já estava começando a ficar bagunçados os evangélicos lá na década de 90. Então é quando começou, um pouquinho antes, né? Confissão positiva, teologia da prosperidade, quando começou pastorado feminino e toda essa bagaça que está hoje aí, começa há 30 anos atrás, e aí o professor falou que tinha já pessoal ortodoxo, né, conservador, dizendo assim, eu não quero mais ser chamado evangélico. Você chama de quê? De cristão. Mas cristão também está bagunçado. Aí já estava inventando um novo termo para poder se identificar. Tempos complicados que a gente vive. Eram os mais ortodoxos, os mais conservadores, porque os evangélicos estavam indo lá atrás do trio elétrico fazer marcha para Jesus, né? Enfim. Nessa confusão toda, a gente pode se chamar simplesmente cristão e entender que é a definição bíblica que vale. Que obra o Espírito Santo realiza quando a pessoa é salva? 2 textos para nós aí, Tito 3, 5 e 6. Morreu o microfone. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito bem. O lavar regenerador, purificador do Espírito Santo, como se fosse, meus irmãos, de certa forma, a exemplificação do batismo nas águas, né? E aí está o termo batismo no Espírito Santo. Que detalhe acontece no momento da conversão, certo? Nós somos imergidos no Espírito, onde acontece esse lavar purificador. É bom salientar que seria interessante se fosse, mas não é, por decisão de Deus, se fosse automaticamente uma santificação completa no momento da conversão. Mas não é assim que acontece, né? Isso vai acontecer progressivamente ao longo da nossa caminhada. 1 aos Coríntios, número 2 ali, 12 e 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Isso é exatamente o que eu acabei de falar, meus irmãos. E esse versículo é a comprovação de que o batismo no Espírito Santo não é uma segunda bênção destinada à parte da igreja, aquela que busca, aquela que alcança, né? Você tem que buscar o batismo do Espírito Santo, isso não tem base bíblica. Você não vê esse imperativo em lugar nenhum da Bíblia. Por outro lado, Paulo escreve aos Coríntios, e detalhe, fazia um tempão que Paulo não ia em Corinto. Nós estamos exatamente passando, né, ou já passamos, na verdade, por essa narrativa em Atos, ali ao redor da saída de Paulo de Éfeso, e é um tempo que ele não vai em Corinto. Bem, se você lembra bem, a igreja primitiva crescia bastante, não é verdade? Continuamente crescia, alcançava novas pessoas. Então segue o raciocínio. Você tem X pessoas a última vez que Paulo esteve lá, passa um tempo, Paulo não vai lá, essa igreja cresceu, correto? Essa igreja tem mais pessoas. Só que Paulo vira para essa igreja, e na verdade ele está escrevendo para todas as igrejas, ele diz, todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito. Ninguém escreveu de volta e disse assim, Paulo, não, a gente vai fazer um encontro com Deus, se Deus quiser, falta um pedaço da igreja aí que ainda não foi batizado, mas se Deus quiser eles vão conseguir. Irmãos, isso anula inclusive a doutrina da graça, é mérito. Ou é graça ou é mérito, não tem coluna do meio. E receber o Espírito Santo por mérito é algo que contradiz a própria essência da palavra de Deus. O Espírito é dado a todos os cristãos. Agora preste atenção, um batismo, muitos enchimentos.
Durante a sua caminhada cristã, você pode experimentar trocentos enchimentos do Espírito. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós não estamos interessados em buscar enchimento do Espírito. Lembra que eu acabei de falar? Senhor, nós vamos aqui começar uma programação. Dado o teu Espírito para nós. Pastor, está pentecostal. Porque a gente tirou isso do folclore evangélico. Isso não é bíblico, pensar assim, como eu acabei de falar. O bíblico é, Senhor, dado o teu Espírito para mim. Pastor, eu posso orar isso quando? 365 dias por ano. Neste ano, 366. Porque é ano bissexto. Todo dia você pode orar por isso. Você pode orar para o seu evangelismo. Você pode orar para começar o teu expediente no trabalho. Pastor, vou misturar o sagrado com o profano. Irmão, tudo que você faz é sagrado. Tudo que você faz é espiritual. Pastor, mas eu só trabalho numa granja, eu limpo titica de galinha lá no galinheiro. Espiritualmente. Essa dicotomia entre o espiritual e o secular, irmãos, que você também não vê na Bíblia. Tudo que nós fazemos é sagrado, é santo, é espiritual. Portanto, eu posso pedir, Senhor, vou começar meu dia de trabalho. Dado o teu Espírito para que eu seja o melhor profissional que eu possa ser com a tua capacidade. Aí quando você vê o seu retrato lá, empregado do mês. Empregado não, né? É politicamente correto. Incorreto. Colaborador do mês. O mundo chato que a gente vive hoje. Quando você vê o seu retrato lá, você pensa assim, se pudesse tirar uma foto, tinha que botar a foto do Espírito Santo ali do meu lado, porque foi ele que me ajudou a fazer um bom trabalho. Você vê como é diferente, irmãos? Até no nosso trabalho nós podemos dar glória a Deus. A gente não dá glória a Deus, olha só, a gente não dá glória a Deus porque a gente faz bem feito e depois diz, foi Jesus. Não, a gente dá glória a Deus quando a gente faz através do poder de Deus. Aí Deus é glorificado de verdade. Quando a gente diz, Senhor, eu fiz técnico, universitário, pós, mestrado e doutorado. Mas eu ainda assim quero que o Senhor me ajude a fazer o meu trabalho. Qualquer que seja ele. Qualquer que seja ele. Amém, meus irmãos? Faz essa experiência. Deus vai usar o que você tem e vai lhe capacitar para fazer mais do que você tem. O batismo do Espírito Santo ou no Espírito Santo ocorre somente uma vez no momento da salvação, diz o quadro aí antes da letra D, para onde nós vamos agora. Como o Espírito Santo opera na salvação do crente? Efésios 1, 13 e 14. O versículo é muito bom, olha aí. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Para aí. Conhece aquela frase assim? Pregue o evangelho, se necessário diz o quê? Use palavras. Eu nunca vi uma coisa mais absurda. Não há pregação do evangelho sem palavras. Não há. Você pode despertar o interesse pelas coisas de Deus, para saber, né, alguma coisa. Por exemplo, Bach, Beethoven, todos cristãos, fazendo uma peça maravilhosa daquela, e alguém poderia comentar com ele, mestre Beethoven, essa peça é celestial, é divina, e ele poderia usar essa oportunidade para pregar o evangelho, mas a peça sem letra não prega o evangelho. O Aleluia de Handel, sem a letra de Apocalipse, não prega nada. É só uma linda música. Essa é a diferença, meus irmãos. O evangelho ele tem que ter compreensão, razão, comunicar alguma coisa. Leia de novo o começo do texto, Dani, por favor. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Na palavra da verdade. Algo foi dito, certo? Então pregue o evangelho e sempre use palavras. Então, o testemunho seu, ele pode colocar sal na boca das pessoas, né? Dá sede. Mas precisa da água do evangelho para poder saciar essa sede. Continua. O evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa,
que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, quanto ao Espírito Santo, o papel principal dele aí, é claro que ele também faz a questão do convencimento, que a gente já viu, mas é selar, ok? O selo, meus irmãos, na cultura do Império Romano era algo muito importante. Lembra do túmulo de Jesus? O túmulo de Jesus foi selado e ninguém tinha coragem de romper um selo romano. Como é que era feito o selo? Não só aí, mas durante séculos, o selo era feito com cera quente. Você derretia a cera, por exemplo, você mandava uma carta, né? Você dobrava a carta, fechava, né? E você colocava a cera quente, você pegava, podia ser o seu anel, ou podia ser um brasão feito com tipo um carimbo, e você marcava aquela cera quente, certo? Depois soprava para secar e você mandava para a pessoa. Aí lá ia o menino, né? Levava lá e chegava lá, o selo estava rompido. Aquele menino tinha que explicar, o que aconteceu com isso aqui? Por que você leu a carta? Porque se está selada, é porque é só para quem é o destinatário, certo? Então, o selo do Espírito Santo, meus irmãos, é a marca indelével, impagável, inquebrável de que nós pertencemos a Jesus. Então, o Espírito Santo é o que Deus olha para a humanidade e vê a diferença entre esse indivíduo e aquele outro indivíduo. Então, ele olha para a humanidade, 7 bilhões quase de pessoas. Uns brilham, outros não. Uns têm algum destaque diferente, outros não. E esse destaque é exatamente o Espírito Santo. Ok? Tem o pessoal que já perguntou, pastor, como é que Deus vai saber a quem arrebatar no dia do arrebatamento? Ah, não se preocupe. Quem não tem o Espírito Santo ficará, porque ele nunca conheceu a Cristo. Ok? Então a obra do Espírito aí é a obra de selar o ser humano. Muito bem. Eu não sei se esse quadro eu copiei, senão a gente vai só ler. Pode passar, meu filho? Não, já é a letra A do próximo ponto. Só um tempinho então, irmãos. O selo do Espírito Santo, vamos lá. Um selo era um antigo recurso, geralmente um anel de sinete ou selo cilíndrico gravado com o nome do proprietário ou com um desenho particular. Era usado para selar bens, demarcar a propriedade, atestar a autenticidade de um documento ou imprimir um formulário comercial. Um selo indica propriedade e segurança. É a garantia de bênçãos futuras. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é a promessa de Deus para a nossa herança no futuro. Que maravilhosa segurança. Acho que a melhor coisa para nós compararmos hoje, irmãos, é a marca d'água, né? Porque a marca d'água não tem como você apagar. Você pode apagar até um carimbo. Você pode, né, botar o branquinho por cima, você pode passar um solvente, mas a marca d'água não. A marca d'água que eu me refiro, irmãos, não é quando você faz aquela impressão mais clara, não. Eu me refiro àquela que você faz com a máquina, que você amassa o papel. Tá? Aquela não tem como desfazer, não. Só outro papel. Inclusive, eu não sei se eu usava na prefeitura aqui, eu cheguei uma vez a pegar até o telefone, porque no aparelho tinha um negocinho com o telefone de quem fazia isso, né? Que eu tinha um plano de fazer um negócio na época. Então, você marcava e acabou. O papel está marcado para todo sempre, está selado para todo sempre. Muito bem. Quinto ponto. O ministério do Espírito Santo na vida do crente. Letra A. Primeiro foi na salvação, né? Letra A. Que relacionamento há entre o Espírito Santo e o crente? Romanos 8, 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então há dois pontos aí no relacionamento do Espírito com o crente, ou com o cristão. Primeiro, domínio, é o que diz no começo, né? O domínio da carne ou o domínio do Espírito. De novo, não tem coluna do meio, não tem meio termo, ou é dominado pela carne ou é dominado pelo Espírito, certo? E nesse ponto aqui, meus irmãos, ele não está se referindo a um crente que é levado a determinados pecados, etc. Não, ele está falando de descrente ou crente. Domínio da carne, domínio do Espírito. É aí que a coisa fica complicada, porque apesar de estar no domínio do Espírito, há crentes que vivem flertando com a carne. Ou nós, muitas vezes, vivemos flertando com a carne em determinado ponto ou áreas da nossa vida. E aí é por isso que Paulo diz, não se enganem, nenhum adúltero, e isso, e mentiroso, e tarará, tarará, herdará o reino de Deus, certo? O que ele está dizendo?
esses não herdarão de Deus, porque eles vivem na carne e vivem nesse estilo de vida. Paulo está perguntando o quê? Por que então vocês que hoje vivem no Espírito estão vivendo como se vivessem? A identidade mudou. Se a identidade mudou, por que eu estou vivendo como se estivesse naquele tipo de comportamento lá? Eu já tenho cidadania desse reino da luz aqui. Por que eu estou vivendo com a cultura, com os hábitos do reino que eu já rompi ligações com o reino das trevas, ok? Então, essa é a primeira parte. Lê para mim de novo o final. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E a segunda parte do relacionamento é comprovar a nossa conversão. Tá? Pastor, mas eu tenho que experimentar algo espetacular? Não, meus irmãos, as coisas normais da vida cristã já são espetaculares. Você compreender a palavra de Deus, você não aceitar o pecado na sua vida, tudo isso já é obra do Espírito. E é o convencimento de que você tem o Espírito de Deus. Quando você não tem o Espírito de Deus, o pecado em absoluto lhe incomoda. As coisas de Deus não lhe agradam. Você não quer estar domingo de manhã sentado ouvindo Bíblia. Você tem mais o que fazer da sua vida. Você quer curtir, você quer viver a sua vida, você quer descansar. O quê? Hábito devocional, oração. Irmãos, carne não gosta disso. A carne gosta até mesmo, gosta de religiosidade. Então ela cria sua própria religiosidade, porque isso lhe satisfaz. Certo? Mas uma vida cristã piedosa, a carne não gosta. Então, quanto mais você busca uma vida piedosa, maior é a comprovação de que você, sim, é habitado pelo Espírito Santo, consequentemente, sim, você é convertido. Ok? Letra B. É possível ser um cristão e não ser habitado pelo Espírito Santo? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, igreja? Redondamente, com todas as letras maiúsculas, em negrito, sublinhado, piscando, não! Impossível! Não há como viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Muitos já tentaram. Nós já tivemos pessoas até que brevemente participaram da nossa igreja. Logo perceberam que isso aqui não é minha praia. Isso aqui não é o que eu estou buscando. Claro que não. Como que a carne vai querer buscar uma vida de santidade? Como que a carne vai querer viver uma vida de piedade? Como que a carne vai querer viver uma vida de serviço, de perdão? Nós mesmos lutamos, irmãos, com o Espírito Santo, com determinadas coisas que a palavra nos pede. Há um tempo atrás eu conversei com uma irmã de outro estado, com o assassino do seu pai, há vários anos já, não é condenado pela justiça e fica andando pelas ruas da cidade como se absolutamente nada tivesse acontecido. E, bem, eu não posso fazer nada sobre o camarada, mas o que nós conversávamos certo, mas como a irmã tem lidado com isso? Porque, irmãos, eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas qual é a orientação bíblica? Qual é a única coisa que essa irmã tem que fazer, irmãos? Você sabe qual é? Perdoar. Não há outra alternativa. Ah, pastor, mas não dá. Dá. É que ela não quer. É bom odiar aquela pessoa. Afinal de contas, tirou o pai dela. É gostoso esse ódio. Me dá um senso de eu sou melhor. Eu sou justo. Ele é injusto, ele é ímpio. E a história do cristianismo, irmãos, é repleta de histórias de perdão, iguais ou mais complicadas, comprovando que, sim, pelo Espírito é possível. Letra C. Qual é o outro ministério do Espírito Santo na vida do crente? 1 Coríntios 2, 12 e 13. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus,
para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Irmãos, olha só. É bom estudar, é bom aprender regras básicas de hermenêutica, ou seja, a arte da interpretação. A hermenêutica não é algo que se aplica só à Bíblia, né? Se aplica a qualquer coisa. Você precisa interpretar as coisas, não é verdade? Senão você não vai saber a diferença de uma maçã de verdade e a foto de uma maçã. Isso é hermenêutica básica. Você pega princípios banais e você sabe que uma é de verdade e outra é uma foto. Bem, tudo isso é importante. Interpretação, hermenêutica, contudo. São dois extremos. Ou você trata a palavra de Deus como se fosse um cadáver a ser dissecado, com técnica apenas, ou você vai para o outro extremo e você acha, não, Deus vai me dar a interpretação. Aqui sai muita heresia, aqui sai muita frieza e religiosidade. A combinação das duas coisas eu me capacito cada vez mais a poder interpretar a palavra de Deus, mas eu me submeto e oro ao Espírito Santo. Irmãos, eu perdi a conta de vezes que, preparando um estudo, preparando uma mensagem, preparando qualquer coisa, eu empacava no texto e dizia, Senhor, eu não compreendo o que está escrito aqui, eu não consigo entender o que isso aqui tem a ver com esses 3 versículos aqui acima, por que o autor está querendo dizer com o contexto imediato. Eu estou empacado. Simplesmente não rola, não vai, não flui. E eu levantava para tomar uma água, tomar um café em oração, dizia, Senhor, eu só tenho 48 ou 72 horas ou 10 meses para fazer essa mensagem. Pouco importa, porque me afligia que eu tinha que andar, não posso ficar parado aqui. Não, em 2030 eu resolvo isso aqui, não, é agora. E aí eu sentava de novo na mesa, sentava no computador, ou à mesa e ao computador, mas enfim. Irmãos, você sabe aquele dia nublado que as nuvens fazem assim? Se você nunca experimentou isso, é algo humilhante. Realmente humilhante. Porque depois, quando você for compartilhar aquele texto, fazer aquele aconselhamento, dar aquele estudo, aquela mensagem, e alguém falar assim, meu irmão, a mensagem toda foi boa, mas naquele ponto ali, rapaz, teve uma coisa que você falou, você tem que ser refratário, porque bem, tudo é Deus, mas ali foi o ápice da iluminação. Iluminação, né, irmãos? Inspiração não. Inspiração acabou. O ápice da iluminação. Irmãos, isso está ao seu alcance, ao seu dispor. Isso não é para uma parte. Essa semana até compartilhava ontem com os irmãos, de novo conversando com a irmã. É incrível como ela tirava texto fora de contexto, tudo mais. E eu olhei a foto dela, já uma senhora de idade. E eu perguntei, a irmã é crente há muito tempo? Sou batista há 40 e tantos anos. Eu falei, Jesus, das duas uma. Ou ela não é convertida de fato, ou falta-lhe um estudo absurdo da palavra de Deus, um ensino. Mas tem uma terceira possibilidade, ela não tem usufruído da iluminação do Espírito para poder compreender o texto. Como eu falei, meus irmãos, é o conjunto das coisas. É você, né, ser um instrumento afiado para usar a palavra de Deus e usufruir do poder do Espírito para compreender a palavra de Deus. Em resumo, amanhã quando você for fazer o seu devocional, essa deve ser a sua primeira oração. Senhor, acende um holofote aqui do teu Espírito para iluminar minha mente, meu coração, para que eu possa compreender. Não é o que o salmista diz? O que diz lá o Salmo 119, irmãos? Abre os meus olhos para que eu enxergue o quê? As maravilhas da tua lei. O judeu normal, sem interesse, ele lia a lei, porque o Salmo 19 está falando basicamente, irmãos, da Torá. Nós aqui hoje, na nossa compreensão da revelação completa, estendemos a toda a Bíblia. Mas aqui quando ele lia a Torá, ele lia como um manual de refrigerador, um manual de, sabe? Faça tal coisa, desembrulhe não sei o que, faça desse jeito.
religiosamente. O que o salmista fala? Tem mais. Tem o Espírito de Deus querendo ensinar algo para nós, por trás desses preceitos, desses mandamentos, né, dessas regras, e ele pedia a Deus, abre os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. E isso é feito através do Espírito Santo. Muito bem, letra D. Quais exortações são dadas a todos os crentes com respeito ao Espírito Santo? Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quais são algumas maneiras, irmãos, que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Quais? Oi? Pecando, né? Já pegou o guarda-chuvão assim, né? Mas vamos desmiuçar um pouquinho mais isso daí. Pecando como exatamente? Diretamente me refiro ao Espírito Santo. É claro, tipo assim, se eu minto ao meu irmão, eu estou pecando, estou entristecendo o Espírito Santo. Mas em uma ação direta do que ele faz na minha vida, como eu posso entristecê-lo? Um de cada vez, irmãos. Olha a balbúrdia, olha a confusão. Todo mundo educado. Vai você primeiro. Oi? Ok, mas aí já não somos nós, né? Mas ele está certo. Negando o agir dele como os judeus fizeram, dizendo que o que os milagres que Jesus fazia era, na verdade, Satanás. Na verdade, isso não é nem entristecer apenas, é o próprio pecado contra o Espírito Santo, mas não deixa de ser. Mas hoje o nosso relacionamento com ele. Ok. Direcionamento, né? O Tiago está falando sobre você estar numa situação, o Espírito Santo lhe direciona para evangelizar alguém e você se recusa a obedecer. Você percebe. Por que não dizer, irmãos? Você sente o direcionamento e você, né, dá uma de João sem braço. Não está falando comigo não, tal, e você vai se afastando da cena do crime e tal, deixa lágrimas, tristeza, porque é o que o texto diz. Porque eu estou resistindo a um direcionamento direto do Espírito na minha vida. É aí que eu queria chegar, meus irmãos. O exemplo do evangelismo posso ampliar para absolutamente tudo. Você vem domingo à noite, ou hoje agora de manhã, ou no seu devocional, ou qualquer outro momento, o Espírito fala A, esse A, de novo. A maiúsculo, negrito, piscando, sublinhado, e você diz, não é bem isso. É B. Não é isso que Deus quer da minha vida. Você sabe que é. Você sabe que é isso que o Espírito falou na sua vida. Você sabe que é isso que a palavra falou. E você resiste à orientação do Espírito. O mais interessante, irmãos, é que esse é o verdadeiro tiro no pé. Porque quando o Espírito lhe orienta com alguma coisa, lhe direciona alguma coisa, sempre é para você ser abençoado. Nunca é para cortar o seu barato, para você ficar triste, para ter uma vida chata. Mas aí quando você não segue aquela orientação, você acaba de verdade encontrando uma vida chata e perdendo barato, porque não é o que Deus queria de você. Ok? 1 Tessalonicenses 5,19. Pastor, posso ler os versículos anteriores? Porque é só uma frase, daí ele vai ficar... Eu vou permitir. Tá bom. Vou ler o versículo 16. Alegre-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. O contexto já explica o que é apagar o Espírito. Quando você não faz nenhuma dessas coisas, faz o contrário, Paulo resume, não apague o Espírito. Acho interessante, meus irmãos, porque você pode, é claro, levar para o lado do fogo, que geralmente o pessoal leva, mas eu prefiro levar para o lado da luz, certo? Que diferença enorme luz ou não luz faz na nossa vida, não é verdade? Eu não estou me referindo à energia elétrica para você poder ter a sua internet e o roteador funcionando na sua casa, não. Estou me referindo à luz mesmo. Ela é fundamental para as tarefas mais básicas da nossa vida. A descoberta da eletricidade revolucionou a humanidade, porque o sol ia embora, certo? O pessoal já dizia, meninos, para a cama, né? Tá na hora. Vou fazer o quê?
Fica todo mundo à luz de vela? Acabou o dia. Hoje, né? Dá 11h30, 11h45, alguém manda lá, pastor, no WhatsApp. 1h da manhã, só não dorme. Quando tem luz, né? E uma tomada do lado da cama, o mundo é infinito. Mas o ponto aqui, irmãos, é que o Espírito traz essa luz, essa influência, esse esclarecimento, essa iluminação, ou seja, discernimento, que quando eu me nego a utilizar, eu estou apagando o Espírito e não seguindo tudo aquilo que o contexto diz. Finalmente, Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Como eu já disse várias vezes, irmãos, por que cargas d'água apenas agora, com uma tradução que tem 20 e poucos anos, e esse versículo foi traduzido direito, eu não sei. Porque todas as traduções anteriores que eu conheço dizem, mas encham-se do Espírito na voz ativa. E o texto não está na voz ativa no original, está na voz passiva. Deixem-se encher do Espírito. Porque eu não tenho, não é a minha vontade que me enche do Espírito. Certo? A única coisa que eu faço é atrapalhar o encher do Espírito. Como é que eu atrapalho o enchimento do Espírito? Principalmente desobediência. Ele aponta, como a gente já falou várias vezes, porque na verdade, irmãos, todas essas três ocorrências acabam sendo coisas com interseção, não? Interseção no sentido de que uma está entrelaçada com a outra, certo? Cada um desses pontos que nós vimos em Efésios 4, em 1 Tessalonicenses 5 e Efésios 5, estão relacionados um com o outro. E apontam sempre para um espírito resistente, um espírito que decide fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Pastor, mas crente faz isso? Você não faz, não? Quantas vezes, irmão? Porque senão nós nunca pecaríamos. Nós nunca desobedeceríamos. A diferença é o quanto nós esticamos essa rebeldia. Quanto nós esticamos essa desobediência. E quanto isso vai custando caro a nossa vida. Lembra que Davi pede a Deus? Me restaura a alegria da salvação. Quanto crente, irmãos, eu já conheci na minha vida. E aí, meu irmão, como é que tá? Bom. Como Deus, como é que fala mesmo? Como Deus manda, como Deus permite, sei lá o que fala. Sabe, uma coisa resignada. Como se a vida fosse um fardo e tal. Eu me pergunto, cadê a vida abundante que Jesus prometeu para essa criatura? A culpa é de Jesus? Não. Porque a vida abundante de João capítulo 10, versículo 10, irmãos, não é assim. Olha, eu sei que você quer ser infeliz, mas você vai ser abundante. Tchum, toma aí. O Senhor não enfia a goela abaixo de você, não. Ele dá todos os recursos. Pedro, ele já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, pelo seu eterno poder. Não está lá? Aí o que eu faço? Eu prefiro viver em pecado, prefiro viver em amargura, prefiro viver em murmuração. Aí é culpa de Deus que eu... Senhor, o Senhor prometeu lá em João 10:10, eu prometi, meu filho, mas você que não quer. Prefere viver sempre reclamando de absolutamente tudo. Prefere ficar reclamando do que você não tem, em vez de viver uma vida grata por aquilo que você tem. Isso, meus irmãos, é sério, muito sério. Ok? Bem, seguindo adiante, nosso tempo está escorrendo. Sendo cheio do Espírito Santo, temos esse quadro aí na penúltima página do nosso estudo, 78. Ser cheio do Espírito Santo é estar sob seu total domínio e controle. Ser cheio do Espírito Santo envolve confissão de pecados, submissão da vontade, do intelecto, do corpo, do tempo, das posses e desejos. Requer a morte do ego, o sacrifício da vontade própria. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de sua palavra. E quando estamos cheios da palavra de Deus, ela controla nossos pensamentos e ações. Certo? Essa é uma citação do comentário de Efésios, de Moody, feito no livro de John MacArthur. Muito bem. Letra E. Como o cristão pode evitar o pecado? É óbvio que isso tem relação com o Espírito Santo em Gálatas 5,16. Por isso digam, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo, nesse contexto, meus irmãos, vai falar não apenas isso, mas vai mostrar quais são as obras da carne. As obras da carne são manifestas. E depois ele vai falar sobre o fruto do Espírito, certo? Então é uma guerra constante, é uma luta entre
o corpo, entre a carne e o espírito constante, e que isso, quando nós realmente examinamos a nossa vida, nós podemos pensar aonde eu preciso crescer, aonde eu preciso de arrependimento, e o Espírito Santo trazendo mudança na nossa vida, ok? Letra F, quando o cristão está cheio do Espírito Santo, ele exibirá o fruto do Espírito, e aí está em Gálatas 22, 23, pode clicar, meu filho, todas as partes do fruto do Espírito. Eu não coloquei, não? Um até? Não. Então vamos ler o texto e a gente sabe quais são esses nove partes aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí vem a pergunta que já está ali. Você tem exibido essas qualidades em sua vida? Então, meu irmão, vamos lá. É possível sempre estar exuberante em todas as partes do fruto do Espírito? Eu, sinceramente, acho que não. Nós somos pó, nós somos limitados. Agora, o ponto não é esse. O ponto é, eu estou conformado com essa situação limitada na minha vida? É tipo aquela pessoa que eu conversei e que eu mencionei agora há pouco, né? Todo mundo peca. Mas, e daí? Como dizia minha mãe, você não é todo mundo se jogar da ponte, você vai se jogar também. Então, não cola, meus irmãos. Eu não estou conseguindo ter uma vida muito de domínio próprio, né? Mas, quem tem? Tem gente que tem. Tem gente, meus irmãos, que em determinadas partes dessa descrição do fruto do Espírito são verdadeiros campeões. São heróis. Que são entre aspas, quase uma personificação daquilo. Quando você pensa em tal característica, você pensa naquele irmão ou naquela irmã. Então, se essa é uma área que você luta, ou qualquer uma dessas 9, é nisso que eu e você temos que nos concentrar. Aonde é a nossa luta. Se você está, meus irmãos, em uma guerra, e o inimigo está vindo, e aí o seu sargento de campo ali, seu comandante de campo diz assim, general, o nosso flanco esquerdo está fraco e desprotegido, e é provável que o inimigo vai atacar por ali. Qual a ordem que você dá? Compreendo, fortaleça ainda mais o nosso flanco direito. Nenhum general faria isso. A orientação dele seria exatamente o contrário. Vamos fortalecer onde estamos mais fracos. Vamos trabalhar em cima disso. Irmãos, de novo, numa filosofia de tiro no pé, o que muitas vezes nós fazemos? Nós não ligamos para essa área de fraqueza e muitas vezes submetemos ainda mais a ataques quando andamos perto de tentações que estão pertinentes àquilo ali. Então, se determinada coisa lhe faz pecar, o que Jesus falou para fazer mesmo? Vai e fica agarrado com aquilo lá. Não! Ele falou para você praticar a amputação espiritual. Nós tivemos no nosso devocional no passado uma semana sobre isso. Você tira aquilo da sua vida. Eu acho interessante, irmãos, que tem essas frases de autoajuda assim, remova pessoas tóxicas da sua vida. Parênteses, a pessoa nunca pensa que ela talvez seja a pessoa tóxica também, né? Mas tudo bem. Remova a pessoa tóxica da sua vida. Ótimo. Ninguém pensa em remover a área tóxica da sua vida. Porque foi isso que Jesus falou. Jesus nunca falou para remover ninguém da sua vida. Mas falou para você remover as áreas da sua vida que tem levado a pecar. Se sua mão direita lhe faz pecar, corte-a porque, etc, etc. Você conhece o texto. Então a ideia, é óbvio que não é literal, é uma metáfora sobre não brinque com o pecado. Certo? Porque parece, meus irmãos, aquela pessoa que tem problema com doce, mas na geladeira dela tem um bolo de chocolate, tem, né, um pudim em calda, tem sei lá o quê. Não, meu problema é com bebida. Na geladeira dela tem vodka, tem, sei lá, enfim, entenderam o ponto? Essas são só metáforas, irmão. Ninguém está falando de comida e de bebida. Mas se determinada área é um problema na sua vida, não vá, não faça. Se você tem um problema em querer que as pessoas gostem de você, lhe admirem e tal, quais são as ações que você tem feito para provocar isso? Sabe como é que você faz? Anota aí rapidinho. Para! Anotou? São 4 letras. Para!
Aí você não vai ficar sendo bajulado, admirado, ou qualquer outra coisa que você gosta. Você já reparou? Dia Internacional da Mulher, eu vim com uma dessa, é triste, né? 90% dos selfies nas redes sociais são de mulheres. Pode ver. Pode procurar. 90% são mulheres. O mais engraçado é quando a criatura coloca a foto, aí embaixo coloca o versículo ou a frase de Agostinho, o que tem a ver uma coisa com a outra. Graças a Deus que eu não vejo as jovens da nossa igreja fazendo isso, porque eu ia comentar. Pode ficar seguro, viu? Jovens de outras igrejas e tudo mais, eu ainda dou um desconto, porque não tem nada a ver com a vida dela. Ontem mesmo passou no meu timeline, a jovem, a irmã estava decente e tudo mais, a foto dela, né? Tal. Embaixo a frase de Joe Piper. O que Piper tem a ver com isso? Deixa o vovô Piper em paz. Você quer alimentar a sua vaidade? Você quer que o pessoal diga, né? É engraçado que antigamente ainda era só as irmãs amigas, agora os amigos estão dizendo assim, com todo respeito, irmã, muito bonita. Eu nasci ontem. Chaveco puro. Ainda por todo respeito. Calma, André. Não sei nem onde eu estava. Do fruto do Espírito. Ponto aqui, meus irmãos. O ponto aqui é: vivemos uma cultura de vaidade. Isso lhe atrai? É isso que você quer? É esse tipo de admiração? E aí cada um tem que examinar o seu coração e dizer o que eu gosto que as pessoas vejam em mim, por que eu gosto que as pessoas vejam em mim. Vaidade. Engraçado que nesse ponto até que os pecados capitais não estavam tão errados assim, né? Vaidade, glutonaria, preguiça. As tarefas da sua vida estão todas acumulando? Procrastinação e preguiça, irmãos, é pecado também. Pelo menos eu não sou nenhum quê? Está todo mundo esperando você terminar aquilo que você deveria fazer, porque afinal de contas você vai fazer, né? Você é que nem a música lá esqueci o nome do grupo, né? Eu tenho o meu próprio tempo. Não, você é preguiçoso. Você é preguiçoso e acha que todo mundo tem que gerar ao redor da sua agenda. Você faz quando você quiser fazer. E assim vai, meus irmãos. Você viu como tem... Se a gente começar... Desculpa, mas é que nem cocô de gado quando está no pasto. Se você deixar quietinho lá, o sol secou, tá maravilhoso. Mas se você fizer assim com um pauzinho, começa a feder de novo. Assim é a nossa vida. Quando você começa realmente a cavucar... Não, você está lá, estudando teologia, adorando com a mão levantada, você está lá, tudo bonito na igreja, quando a gente começa a cavucar, a gente começa a ver, meus irmãos, que talvez eu deva prestar um pouco mais de atenção ao meu devocional. Talvez eu deva, eu tirei o bisturi das mãos do meu devocional faz um tempo, está na hora de devolver o bisturi, porque quando o doutor devocional começar a operar, né, e aí começa, né, a coisa feia a sair. Nosso quinto e último ponto do nosso estudo, é a aplicação. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, o apóstolo Paulo escreve: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Vocês abriram esse texto? Não. Não, né? Ok. Tá, porque está aqui. Eu queria ler na NVI, esqueci que tinha colocado aqui. Vamos ler juntos, irmãos, na NVI para fazer o contraste. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Eu lembrei que essa semana um colega mandou uma mensagem porque ele tinha que ter uma conversa exatamente constrangedora com uma irmã da sua igreja, que ficava postando fotos das suas férias e dos seus hábitos um tanto quanto inadequadas, né?
E ele até colocou, primeiro ele consultou no privado, depois colocou no grupo de pastores que nós participamos, se alguém tinha algum material sobre modéstia, né? Modéstia, a ideia de modéstia é a maneira como você se porta, a maneira como você se veste, né? A ideia de você não usar a sua vestimenta para atrair atenção para você, né? Não destacar você. E eu lembrei desse texto. Então, a ideia, meus irmãos, nós estamos seguindo a ideia do mundo, o pensamento do mundo sobre a função do nosso corpo. É só você prestar atenção na propaganda. Ontem mesmo nós estávamos comentando em casa, eu estava assistindo uma série com os meninos, né, de animação inclusive, estava tudo tranquilo, estava tudo no último episódio, no último quarto do último episódio, começou a apelação. E a animação, viu, não é nem gente de verdade. Eu falei, infelizmente, esse é o espírito desse mundo, não consegue fazer nada se não for enfiar sensualidade, sexo ou qualquer outra coisa, tem que trazer a porcarada no final, não tem como ser diferente. Então, nesse mundo que nós estamos incluídos, esse texto não ficou caducado. Ele continua verdadeiro. E é impressionante, meus irmãos, como que a gente é confrontado com essa realidade o tempo todo, aonde quer que nós possamos ir. Mas a tarefa continua a mesma, portar-nos com a santidade. E aí a nossa lição termina fazendo duas perguntas. O que isso significa para você e o que você precisa para glorificar Deus no seu corpo. Isso aí é algo, já diz o ponto 6, né? A aplicação. Como que a maneira como você tem se comportado neste mundo e a sua relação com o Espírito Santo se combinam. Como essas duas coisas estão juntas, né? Então, meus irmãos, a próxima vez que você for a uma loja, por exemplo, você tem uma ótima pergunta, né? Parece até simplória, e você se olhar no espelho, você faça a seguinte pergunta: eu iria desta maneira se o meu encontro hoje fosse literalmente, fisicamente com Jesus de Nazaré? Eu iria dessa maneira, homens e mulheres, né? Eu me comportaria dessa forma se meu tempo hoje fosse corporeamente, visivelmente com Jesus de Nazaré? Mas, pastor, Jesus está sempre com a gente, está no nosso coração. Eu sei. Mas, infelizmente, irmãos, na nossa vida espiritual, muitas vezes se aplica que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então, por isso, esse exercício de você pensar, eu literalmente estou saindo na companhia do meu Senhor, que absolutamente seria algo maravilhoso. Mas eu me comportaria dessa maneira, eu dirigiria meu carro dessa maneira, eu comportaria com as pessoas no meu trabalho dessa maneira. Então, quando a gente fala, meus irmãos, de nós termos a habitação do Espírito Santo, é porque a presença dele está conosco. E a presença de Jesus está conosco também o tempo todo. Então, é um desafio constante, é algo, às vezes, que parece passar da nossa capacidade, contudo, eu posso afirmar biblicamente, sem errar, não passa e não está além da nossa capacidade. Infelizmente, na maioria das vezes, está apenas além do nosso desejo, do que nós queremos realmente, como queremos ser percebidos pelas pessoas. Amém? Muito bem, meus irmãos. Semana que vem, lição número 8, a oração e o crente. Bem, eu acho que é uma lição extremamente pertinente sempre na vida cristã. Contudo, ainda mais numa semana de vigília. Semana que vem, sexta-feira, é dia de vigília. Aí você vai passar a semana inteira, a semana toda, a semana completamente, a semana integralmente. Será que eu compreenderam? Estudando a lição número 8 sobre oração. E aí o que vai acontecer na sexta-feira? Ou você aplica, ou você não aplica. Guardadas as devidas situações de trabalho, viagem, etc. Né? Não é simples, irmão. Você vê como não é difícil. Essa semana o pastor também mandou uma passagem lá em Deuteronômio que Moisés fala: a palavra não está longe de você, está perto do seu coração, não está longe para que vocês não consigam deixar de praticá-la. É daí que Paulo vai lá em Romanos e aproveita o texto, né? Moisés está falando isso com o povo. Isso mesmo serve para nós, irmãos. A palavra não está longe, não está obscura, não está em outro idioma. Nós temos diversas versões. Então, quando Deus fala sobre oração, quando Deus fala sobre uma igreja de oração,
eu obedeço ou não obedeço. Simples. Não tem muito mistério. Senhor, quero pedir a sua vontade sobre essa vigília. Eu devo ir ou não devo ir? Senhor, me dá um sinal. Deus derruba um sinal de trânsito na tua cabeça e você não entendeu ainda. É para ir. Ainda tem gente, irmão, que vai na cara de pau assim, se Deus quiser, estarei lá. Dá vontade de dar literalmente com a perna manca na nuca da criatura. Aonde, meus irmãos, Deus não quer que você participe de uma reunião de oração, Deus não quer que você evangelize, Deus não quer que você... Aonde pode caber uma coisa dessa? Então essa vai ser uma semana que ou você finge que a lição 8 não está aí, ou você com certeza vai ser confrontado com seus hábitos de oração, e eu não me refiro só, obviamente, à sexta-feira, né? Uma semana inteira. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar orando para que você possa ir para sua casa e almoçar, ou onde quer que você vá. Oremos. Deus, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez ouvir sobre o nosso bendito companheiro do caminho. Dá-nos, ó Deus, que o controle do Espírito Santo seja algo desejado e experimentado por nós a cada dia. Que como cantamos, ó Deus, no cântico já de décadas, que Ele possa controlar o meu falar, o meu pensar, o meu agir, o meu sentir. Espírito nos mova a vontade e a revelação, o entendimento de quem é o nosso Senhor. E nos tira a cada dia do marasmo, da mesmice. Nos move, ó Deus, a fazer o Teu querer, a Tua vontade. Dá-nos, ó Deus, um dia de descanso. E à noite, ó Pai, que possamos, como Tua igreja, vir em peso para celebrar o nome e a pessoa do nosso Deus. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.